E aí galera, eu sou o Tom Strack, a gente está começando mais um vídeo para nossa série de vídeos tutoriais. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse P40 aqui, essa cena. Ela foi feita usando 3 softwares, mas basicamente a modelagem e o render foram feitos no Cinema 4D. Também usei o Mudbox para pintar a textura. E usei o 3D Studio Max para fazer o VW Map desse avião. Então não vamos perder muito tempo, vamos já começar aqui. Eu vou mostrar as etapas, como que eu fiz mais ou menos, a modelagem básica e tal, para vocês terem uma noção, mas eu não vou modelar nada, não vou pintar nada, não vou posicionar nada, só mesmo para vocês verem. As referências que eu peguei para... A ideia inicial era para fazer um aviãozinho mais cartoon, mas eu comecei a querer fazer um estudo mais realista, então eu queria fazer um cartoon realista. Então acabou que não ficou tão cartoon e nem tão realista. Aliás, deve ter ficado um pouquinho realista. Mas como vocês podem perceber aqui, ó, essa imagem, o avião, ele não é desse tamanho. Eu dei uma encolhida nele, para justamente manter um aspecto mais cartoon. E tipo, a ideia inicial era essa, então eu dei uma encolhida nele. Eu acho que fica melhor assim no render. Então eu peguei umas referências mais... Porque esse avião ele é bem compridão assim, o P40. Bom, de qualquer forma, são só referências e eu acho que é importante o artista colocar um pouco do... tentar não copiar tudo do jeito que ele vê, quer dizer, isso é o jeito que eu penso, né? Cada um pode pensar do jeito que quiser, mas eu gosto de sempre mudar alguma coisa, sei lá, mais ou menos fazer o que dá na telha. Mas vamos começar. Eu realmente mantive esse modelo mais encolhido aqui para fazer a base, e eu comecei com um cilindro, fiz as aberturas, né? E usando a vista left e a vista front, na verdade top, para fazer a perspectiva. É uma coisa para ficar bom em perspectiva. É um jeito muito básico de começar a modelar. Vamos para a próxima aqui. Aí depois, na verdade tem um antes aqui, é o 2. Para fazer a asa, eu primeiro fiz com spline, o shape. Aí eu apliquei um extrude para ela pegar um pouco de altura. Aí sim, para a parte 3, extrudei ela. E eu também usei muito o display, a tag display, só para manter o wire, sem perder, por exemplo, sem essa tag, e eu quisesse ver tudo o wire, eu ia perder até as minhas referências. Então, para manter só isso aqui, o wire, só a asa, o wire, é só adicionar essa tag display, lines, wireframe. Também seguindo alguns parâmetros. Eu me arrependi de fazer algumas coisas. Como eu disse, é estudo, né? Então eu fico tentando fazer as coisas meio experimentais, assim, testo novos tipos de modelagem e tal. Então, às vezes funciona, às vezes não. Então, às vezes eu tenho que voltar para o começo, fazer de novo. Vamos para a próxima parte aqui. Parte 4 foi quando eu fiz a conexão da carenagem aqui, da fuselagem com a asa. Ainda não tinha arrumado os loops, tal, direitinho. Já tinha feito também a parte de trás. Na verdade isso aqui é separado. É muito difícil fazer esses cortes manterem o bico aqui assim, é perfeito. Quando você aplica um smooth,
Quer ver? Nesse estágio, tipo, ele perde um pouco da forma. É que aqui eu já tinha arrumado, mas ele, tá vendo? Essas curvas. Então você tem que ficar adicionando um monte de segmentos. Pelo menos eu não sou nenhum expert em modelagem, então eu apanho bastante para fazer. Então, nesse caso aqui, para você manter essa... não perder a curvatura aqui, que estava dando a curvatura, ó, você teria que adicionar uma linha aqui, ó. Fazendo bem rapidinho. Mexendo aqui com o slide aqui. Só que se você mantém esses dois pontos aqui, ó, muito juntos, ele começa a colocar muitos polis aqui, e aí acaba que não fica muito bom às vezes quando tem muita curvatura. Ele fica meio retangular. Então o legal fica meio retangular, não, ele fica meio poligonal demais, dá pra você ver a borda. Então você pode arrastar ele pra cá. E aí você... É claro que esse não é o exemplo, mas nesse avião aqui eu tive que fazer muito disso. Tive que puxar um pouco pra trás, assim eu não perco a curva daqui. Ó, mantenho mais reto, tá vendo? E também não cria uma... É que eles falam crease em inglês, mas uma coisa mais dura que... Sei lá, me fugiu a palavra, mas vocês entenderam. O próximo passo aqui é o 7. No 7 eu já tinha colocado um Physical Sky na cena para tirar renders rápidos assim. Opa, só que precisa ligar, né? Eu tirando esses renders e criando um shader. Eu criei um shader muito legal que eu nunca tinha tentado fazer. Deixa eu ligar o Subdivision aqui. Ele dá um efeito meio de pintura de carro, tá vendo? Não sei explicar direito, mas ele é muito fácil de fazer. Então para modelagem ele ajuda muito. O Specular, você coloca ele bem alto, o High. E essa curvinha aqui, ó, esse Fall Off. Quanto mais fechado, melhor. E uma cor simples aqui também. E aí você consegue ver exatamente como é que está comportando a curvatura da sua mesh através desse specular. Fica bem legal de trabalhar. Aqui eu já estava montando a parte da entrada de ar, o air intake. Esse cone aqui, essa parte da frente, eu fiz ele com um FFD aqui. Cadê? Pronto. É que eu não tava usando, eu já tinha convertido ele, eu não lembro direito como é que eu fiz esse bico, mas eu usei um cone e tipo fechei ele e dei um ajuste final com o FFD assim, mas nada muito significativo. Na verdade tem um cone embaixo dele aqui. Aham. Aí ó, eu fiz um cone, agora sim. Fiz um cone. E ó, aplicando FFD, tipo, só dei uma ovalada nele, deixei ele um pouquinho mais, uma curvatura mais legal. Lembrando que eu modelo tudo com Symmetry, então eu modelo tudo metade. Daí eu aplico Symmetry. É importante que as linhas do seu modelo, que deixa eu desligar o Subdivision, essas daqui, esses pontos aqui, estejam no eixo 0, 0, 0. Uma técnica aí que muitos usam para alinhar esse meinho do avião, esse meinho da modelagem, é você seleciona todos os pontos que formam, né, o meio do avião. No Scale, selecione a ferramenta Scale, no eixo X aqui, ó, e vai trazendo, pressiona o Shift enquanto você traz, até zerar aqui, ó. Tá vendo que ele vai dando um snap? Até zerar. Uma vez que zerou tudo,
você vem com o botão direito aqui, Set Point Value. Em atributos, set, valor 0, set no X, tá? Ele vai estar em Leave, você coloca em set. E dá Apply. Ou, geralmente eu coloco em World. Aí ele vai certinho, dá um snap aqui certinho no eixo 0. Vamos continuando, que ainda tem bastante coisa para mostrar. Versão 11 eu comecei a modelar os detalhes. Esse aqui foi bem dificinho de fazer, bem chatinho. Porque ele é cortado na asa, né? Como vocês podem ver. Claro que isso aqui é a primeira modelagem dos canhões. Depois eu mudei também. Aí eu já comecei a dar mais um formato para entrada de arma. Um formato melhor assim. Eu fiz também aqui a saída dos radiadores, que eu não sei se é bem isso aqui, os radiadores, mas beleza. Também foi muito difícil para criar o shape. Por conta, tem muito triângulo aqui, então tive que ir fazendo aqui uma série de gambiarrinhas aqui pra ficar legal. Aqui dentro tem alguns defeitos que eu usei a ferramenta Cut. Essa ferramenta aqui, em modo Visible Only, desligado, ele corta tudo que ele vê pela cena. Então, eu acabei cometendo uns erros, aí eu tive que limpar tudo isso depois. Aqui tem outra saída de ar, né? Também tem bastante segmento para ela ficar quadradinho, retangular, né, na verdade. E aí eu tive depois, agora eu vou passar para a próxima. 13, que foi a modelagem dos ailerons. Eu vou desligar esse. Vou colocar um angle limit mais no fundo, só para vocês verem legal. Então eu fiz uma micro modelagem aqui também. Em cima e embaixo. Embaixo eu não dei muito... perdi muito tempo, porque até então eu tinha em mente que a cena seria uma coisa mais ou menos assim, né? Então ia ser vista de cima. Então não ia ter muita problemática fazer uma modelagem. Eu não dei muita atenção para a parte de baixo do avião, embora ainda assim eu tenha tomado alguns cuidados aqui. Mas eu não tomei tantos cuidados quanto eu deveria. Depois é claro que eu arrumei a maior parte dos defeitos de malha, para ficar mais fácil de fazer o VW Mapping. Vamos para a próxima cena aqui. Aqui eu já tinha modelado o trem de pouso. Criei isso aqui usando basicamente um cilindro. Eu acho que foi um cilindro. Não lembro agora, mas foi um cilindro. Aí aliás, um capsule. Um capsule. Deixa eu selecionar isso aqui. Gear Door, é esse aqui. Deixa eu isolar ele para vocês verem. Também não me preocupei muito em conectar, fazer uma junção perfeita aqui. Deveria, mas não fiz. Porque também estava começando a ficar injuriado do projeto. Bom, aqui outra parte que eu fiz foi a modelagem dos canhões, que eu detalhei bem mais. Modelagem simplérrima, assim, é muito extrude inner e... Cadê os canhões aqui? Tanta coisa que eu até me perco, peraí. Ah tá, ele ficou na parte aqui, pronto. Na verdade isso aqui nada mais é do que extrude inner, bevel, é uma série de extrudes e bevel. Depois nessas arestas aqui, quando chega nesse ponto, eu faço tipo assim, ó. Vou remover uns polis só para vocês entenderem. Quando tem isso aqui, às vezes eu gosto de aplicar o bevel, esse bevel aqui. Aí é só você arrastar em modo round,
aqui, ele já faz automaticamente essa curvinha aqui. Com 5 divisões, fixed distance, é chamfer na verdade que fala. É meio automático, então eu uso o tempo todo isso aí. Para a próxima etapa. Agora, não, na verdade, esqueçam isso. Agora eu exportei tudo, converti tudo para um objeto único, tipo um OBJ. Importei no Max e fiz todo o VW Map dele 3ds Max. Então tudo isso aqui, ó, onde está com esse quadriculado azul e branco, é um objeto só, que eu ia levar ele para o Mudbox, e o resto que ficou em verde aqui, eu resolvi que eu ia aplicar material procedural, então eu não ia mapear direito eles. Inclusive isso aqui também. Isso aqui não foi pro Mudbox para ser pintado. Trem de pouso eu acabei nem texturizando porque na cena nem teve nada, né? Na verdade eu apliquei um material tosco mesmo só pra... Vou mostrar aqui o VW Map. Deu um wrap. Vocês verem como ficou. Não é muito fácil mapear um avião, mas muita curva, muita forma esquisita. Mas eu fui fazendo 90% do tempo eu faço a seleção dos edges, né? Seleciono onde vai cortar a malha, então seleciono o edge. Tem uma ferramenta aqui que chama Edge to Seams. Então ele fica em azul, né? E aí eu seleciono, depois que ficou o Edge e os Seams, eu seleciono aqui um polígono e coloco Expand to Selection. É que é claro que aqui não tem mais Seams, mas ele seleciona só a parte que está em azul, no caso a asa aqui, né? Ele vai selecionar tipo isso aqui, ó. E tá. Ele vai selecionar tipo a parte de cima. Aí, ó. Aí eu clico nesse Peel aqui, Quick Peel. Aí ele já automaticamente já abre a malha toda, sem distorção. E se precisar, às vezes eu aplico um Relax, que é uma ferramenta que arruma umas distorções, ou às vezes piora as distorções. Bom, é isso no 3D Studio Max. Vou até fechar. Aí eu fui para o Mudbox para pintar a textura. O mais importante foi descobrir a cor base assim, para a pintura. Então aqui eu vou desligar as outras coisas aqui. Então no Diffuse eu comecei com esse verde totalmente maravilhoso, né? Nada a ver. Aí eu apliquei a primeira pintura, era mais os decals, né? Os adesivos. Que eu usei, eu fiz no Photoshop esse 33 aqui, em PNG. E esse que eu peguei na internet. Aí eu pintei só a parte de dentro aqui da estrela, ignorei esses de fora. Foi basicamente isso. Depois eu comecei a pintar os defeitos, né? Umas sujeirinhas aqui e ali. Essas mais escuro aqui para dar uma quebrada no modelo. Aí eu joguei outra camada aí de detalhes. Outra camada. E aí por fim mais uma camada de... Esse aqui é mais uns arranhados, assim, né? Tipo na horizontal ou vertical, dependendo do ângulo que você tá vendo. Também pintei uns desgastados aqui na abertura do motor. Os desgastes. Aqui embaixo também. É que eu coloquei preto, mas isso aqui nem apareceu no render final. E aí eu usei alguns desses mapas que eu pintei no Diffuse para o Specular e para o Bump. O Bump que foi eu fiz uns
Aí que tá, o bump eu fiz umas coisas legais, mas eu acho que eu deletei. Ah não, tá tudo aqui, ó. Eu criei várias curvas. Isso acho que muita gente vai se interessar aí no futuro. São um monte de curvas. E eu achei muito legal. Eu nunca tinha usado, eu sempre uso o Modbox, mas eu nunca tinha usado essas curvas. Então eu descobri que é muito fácil você pintar essas curvas aqui. Ó, vamos fazer de conta que eu quero usar aqui nessa linha branca aqui. Então você vem numa vista ortogonal, aí tem o Curve Loop. Você clica, ele automaticamente cria. É lógico que você tem que desligar o mirror, senão ele vai criar dos dois lados. E como eu ia pintar como é que fala? Com o bump e tal, eu ia usar o mirror lá já, então. Bom, usando o grab. Opa, não é o V. Eu faço uma confusão com esses atalhos. É o B. Aí eu vou ajeitando, ajustando onde eu vou querer essa linha aqui, mais ou menos também. E pressionando o Shift, ele dá tipo um smooth nela. Aí ela vai assentando do jeito certo. Aí na vista top, eu faço um ajuste final aqui. Na verdade, nem sei porque que ele fez do outro lado, mas tudo bem. É isso. Aí depois, tudo que eu tinha que fazer era pegar o Paintbrush, usava uma cor branca ou preta, tanto faz, e passava o brush em cima, aí ele dá um snap nessa linha aqui. Então, eu fiz todas as lines aqui do avião dessa forma. Exportei todos os materiais, as texturas, né, de volta para o Cinema 4D. Eu vou até fechar o Modbox. Não fiz nenhum sculpting no Modbox. Aí eu comecei a acertar a cena aqui, né, a fazer a composição. E aí eu pensei, e aí, vou usar o V-Ray, vou usar o Physical Render. Só que como eu nunca mais usei o V-Ray, eu quis fazer um teste, né? Depois dessa versão 1.8 eu ainda não tinha testado. Então fui para o V-Ray, adicionei um Sunlight. Claro que essas configurações não foram as finais, então por isso que eu nem vou passar as configurações, mas eu usei o Sunlight assim, só para fazer esse primeiro teste. V-Ray Bridge. E ainda não tinha criado os materiais. Eu tive muito trabalho, muita dor de cabeça com o V-Ray, então vocês já fiquem espertos. O meu V-Ray 1.8, que era a versão 00, né, que era a primeira versão, dava muito bug, então eu não conseguia usar. A versão com a câmera, Physical Camera do V-Ray também, tipo, dá muito problema. Eu não sei, depois eu acabei pegando a última versão do V-Ray, que é a .68, o final. É 1.80, final 68, eu acho, alguma coisa assim. Ainda dava menos bugs, mas nossa, o Motion Blur foi um parto. E vamos para a última cena aqui. Então, como vocês podem ver, a cena é gigantesca, né? É gigantesca mesmo, porque eu vou ter que desocultar tudo aqui para vocês verem. Esse dummy aqui, nem sei porque ele tá aqui ainda. Calma que eu tô... Vocês estão perguntando, meu Deus, quanto planes? Esses planes são as... Eu fiz a nuvem final, eu fiz uma pintura aqui no Photoshop. Deixa eu ver se eu acho ela aqui pra mostrar como ficou. Esse aqui é o making off. P40 texture. Então aqui tem uma série. Esse aqui, ó, Cloud Aerials. Eu peguei uma foto, dei uma pintada assim, alguns pontos aqui que ia aparecer mais na cena. Eu tive que fazer uma composição, na verdade. Eu tentei fazer só com nuvem, só com o noise. Quis tentar fazer procedural, mas não fica legal.
Para manter o realismo precisa de uma foto mais realista, assim, ou fazer no View, lá naquele programinha lá de Environments. Bom, essas aqui são as texturas finalizadas. Esse aqui é o Normal Mapping que eu tirei dos bumps lá da fuselagem. Esse aqui é um Specular. Esse aqui é um banner do papel lá do Peace, que está escrito. Esse aqui é a textura bump. Esse aqui eu pintei no Photoshop mesmo. Esse aqui é o modelo do aviãozinho que eu usei, que eu já tinha aqui há um tempo. Acho que eu peguei no Turbo Squid há um tempo atrás, eu não lembro. Só pra fazer figurante lá do fundo, ou eu não lembro agora de onde eu peguei isso aí, mas realmente foi no Turbo Squid. Então eu deveria dar os créditos para as pessoas, né? Então vamos procurar aqui direitinho. A gente acha rapidinho. Eu lembro que eu escrevi World War 2. Eu lembro que eu tinha salvo em algum lugar isso aqui. Não, não era isso não. World War 2 Plane. Aguenta aí. Aí eu... Lower prices, é claro. Eu lembro que eu peguei ele por aqui. Aqui, ó, rapaz. Vamos ver o nome da pessoa. Aí, se vocês quiserem, é Marshall Studios. Então, esse aqui, tá? Quem quiser usar, aproveitei tudo mesmo. Mas estou dando os créditos aí porque achei errado a gente pegar as coisas, né, que facilitou a nossa vida e não dar os créditos para as pessoas. Bom, aí eu comecei a criar os shaders. Então, o shader base mesmo, eu vou mostrar o do plane aqui. Não tem muita coisa, é um bump normal, acabei nem usando como normal mapping. Mas o efeito fica legal. Se você vai usar um bump baixo, de pouca intensidade, meu, o bump funciona com mapa de 4096, que é os mapas que eu usei. A cor specular. As configurações aqui do... Não adianta ficar falando, você coloca mais pra cá, mais pra lá. Meu, eu fui tudo de primeira aqui, às vezes eu faço um ajuste pequeno, mas o que é importante é Reflection Glossiness, para quebrar um pouco a reflexão, tipo espelho, né? E colocar os samplers mais alto, o que eu não fiz pro render final, mas devia ter feito, devia ter colocado pelo menos 16 aqui. Mas tudo bem, como eu tinha dois coats aqui de Reflection Glossiness, esse que é o legal do V-Ray. No Cinema 4D eu não consigo colocar dois layers de reflexão. Então no V-Ray, como eu já sabia que eu ia fazer isso, eu acabei optando meio pelo V-Ray, né? Então eu coloquei dois canais e aqui sim eu coloquei o Subdivision para ser mais alto. E eu fui meio cabeção aqui, porque 0.95 não tem tanto glossiness, então eu devia ter colocado aqui o 24, aqui, o Subdivision, o Glossiness Subdivision, que é o que pega mesmo, que granula muito a imagem no render. Como esse render era estático, não ia dar para perceber muito, mas realmente eu fui meio cabeção, eu devia ter invertido os valores. O IOR aqui, o Fresnel, que eu coloquei 1.6 no Layer 2 e 2 no Layer 1. Diffuse é a cor aqui da textura, sem maiores... Vocês devem estar achando que eu fiz um baita settings e tal. Nossa, não, é tudo básico mesmo. O grande segredo tá na luz mesmo, na iluminação e na textura ser bem chapada, assim. Ser bem flat, com bump e tal, ter uma alta definição nas texturas. O que mais aqui que é interessante? O vidro é refração básica com 1.1, quase 100%. A iluminação, vamos falar da iluminação.
Eu vou passar aqui para vocês as configurações que eu usei, tá? Anti-aliasing, cat move room. DMC Sampler no Machine, Direct Illumination. Eu usei esse aqui, ó, Standalone Medium, para o render final. Displacement, eu acabei não usando. Eu fiz uns testes, mas não usei. A cor de environment, eu usei esse HDR aqui. Que eu tinha aqui. E que no render final ele apareceu bastante. Eu meio que me arrependi de ter usado esse HDR. Porque aqui não dá pra ver muito, mas ele dá esse efeito meio amarelado no render que eu achei muito louco. Por isso que eu não tirei ele. Mas é que tem um baita de um solo ali, né? Do lado refletindo. Então ele só serviu mesmo para um reflexo. E no penúltimo render que eu fiz, isso aqui tava muito em evidência. Dava muito pra ver as terras aqui, meu. Ele não tá nas terras, não tem terra aqui, ele tá no ar. Então ia ficar uma coisa meio surreal, assim. Então eu coloquei ele bem glossy aqui, deixei bem glossy. Aí quebrou, não dá pra ver direito aqui o horizonte e tal. Mas quem ficar procurando defeito vai achar aos montes. O piloto, né? Pô, vamos mostrar o piloto aqui. O piloto eu peguei no Make Human. Cadê? Make Human. Ah, não tá aqui. Mas eu tenho o Make Human novo que saiu. Eu já fui direto pra ele. É um aplicativo gratuito que faz pessoinhas. Deixa eu voltar pro avião aqui. Voltar pra câmera. Ai, legal. Aí. Ah, meu Deus. Pera aí. A cena é gigantesca, então é mais difícil de... Aqui está o piloto. Modelei esse helmet bem porcamente. A textura já vem com coisa. Só mudei a cor da textura, mas não tem nada nesse cara aqui. Tudo tosco. Só o material de couro que eu dei uma trabalhadinha nele. Deixa eu ver se... Esse óculos aí de surfista, sei lá. Horrível, mas... Deixa eu ver se vai renderizar rápido aqui. Vai demorar um pouquinho. Então, outra hora eu mostro aí pra vocês o render do couro. O Motion Blur. Aliás, o Motion Blur. Eu tive que renderizar 2 vezes o mesmo render. Só que tem as balas aqui. Deixa eu ocultar esses clouds aqui, que isso aqui é muito dispersivo. Pronto. Eu fiz as bullets aqui dos pilotos que estão desligados. Deixa eu ligar aqui. Então eles atiram mesmo. E foi uma dificuldade de achar o ângulo certo. Nossa, demorei demais pra conseguir acertar a posição. E eu queria fazer com Smoke mesmo, com aqueles plugins, a Turbulence FD, mas eu fiz Cloud Smoke mesmo, que é tipo... É muito fácil fazer isso. É só pegar um color map aqui, no material weight, é tipo um alpha. Então tem um gradiente com turbulence e tem um noise com uma escala grandinha até. E é isso, não tem segredo. Bota uma cor ali, um gradiente também, nada demais. E apliquei num cloner, numa spline. Aqui a mesma coisa para os motores. E o Motion Blur, que eu tava falando. Eu adicionei uma tag aqui. De hélice. Aqui. Essa tag aqui é a tag V-Ray Motion Blur. Só que ela tava dando conflito, então toda vez que eu colocava as balas aqui, os bullets passando, dava problema na hélice.
Aí eu demorei assim, um dia para descobrir o problema disso. Aí eu tive que fazer 2 renders e fazer uma composição depois. Eu deletei, apaguei assim no Paint mesmo, né? No Eraser mesmo. No Mask, quer dizer. Fiz o Mask do motor do propeller, né? Girando. E daí no final deu tudo certo. Não quis colocar motion blur aqui no avião, nem nos outros. Eu queria que ele estivesse bem sharp, assim, bem fácil de visualizar na cena. Deixa eu ver se tem mais alguma consideração. Esses materiais aqui, ó, que eu não mapeei, são tudo materiais simples mesmo, cor e reflexo, nada demais, assim, bem simples mesmo. O piloto também, ele é bem simples, o vidro bem simples, o interior da cabine é bem simples também, não tem nada. Basicamente é uma cena simples, ela é bem... Deu pra dar uma boa disfarçada em muitos detalhes aí que daria muito trabalho de fazer, essa fumacinha que acabou ficando bem legal. Claro que eu dei um tapinha nela no Photoshop, porque ela tava um pouquinho falhada. Mas é isso, gente. É uma cena bem fácil de fazer. A iluminação, que eu acabei esquecendo de falar, é o mesmo Sunlight aqui, que só tem uma luz na cena. V-Ray Light com o Physical Sun. Então eu vou passar aqui devagarzinho para vocês verem as configurações que eu usei. E o Common Infinite Light. Porque não vou lembrar tudo que eu usei. Light Target, deixa eu ver se temos alguma coisa aqui. P40. Não. O banner eu fiz com o band. É um plane com bands. Nada demais também. Dá até pra ver o band aqui. Eu uso Cloth Surface também para dar uma espessura no banner. E a câmera eu acabei usando, nem usei Physical Camera porque tava dando vários bugs e acabei ficando com essa câmera mesmo. Mas é isso aí, gente. Teve um pouquinho sim de pós-produção, mas bem pouquinho, só para fazer uma correção de cor. E para fazer também a troca, né, do propeller com a cena que não tinha o propeller, que era... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui os renders. Esse aqui é do primeiro shot. Esse aqui é do segundo, que é sem o propeller. E é isso. Tipo, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou algo que eu esqueci de falar, gente, só perguntar aí, tá? Tive que correr com o tutorial porque com o making off, porque é bem longo, é bastante detalhe para cobrir. Espero que vocês tenham gostado, espero que possa ajudar vocês aí nos estudos aí, tá bom? Abraço aí a todos, até a próxima. Tchau.